Oi. A paz do Senhor, igreja. Hoje é um motivo de alegria de podermos estar aqui na casa do Senhor e poder louvar e adorar o nome dele. Amém? Eu vou ler Salmos número 20, que diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responda-nos quando clamarmos. É uma palavra maravilhosa, né? Em quem você tem confiado? Você tem confiado em quem? No homem ou em Deus? A nossa confiança tem que estar no Senhor, que fez os céus, a terra, e que cuida de nós todo o momento. Então, que nós possamos, nessa noite, entregarmos o melhor para Ele, o seu louvor, a sua adoração, que seja tudo para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede nessa noite, de poder, Senhor, estar adorando e engrandecendo o Teu nome. Que o Senhor venha, Senhor, fazer o melhor para cada um que aqui está. Eu não sei, Senhor, o que cada um veio buscar, mas o Senhor é o Deus que sonda o coração de cada vida, e que cada um, nessa noite, Pai, entregue o melhor para Ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Aê, glória a Deus. Glória a Jesus. Esse louvor é muito bonito, que você possa fazer ele como uma adoração ao Senhor. Que Ele é o Deus do impossível, Ele faz tudo. E aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, você pode ter certeza e tenha fé que você vai levar. Amém? Aleluia. Oh, Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quando sai a ordem,
glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Receba a glória, receba a vida de Deus, receba a cura, receba a glória do Espírito Santo de Deus, receba a cura, receba a glória, receba a vida de Deus, receba a cura, receba a glória do Espírito Santo de Deus, receba a vida do Espírito Santo de Deus, receba a vida do Espírito Santo de Deus, desesperadamente eu sou teu. Não vivo um segundo sem ouvir tua voz. Eu te amo, eu te adoro, meu Deus. Tudo está no controle do céu. Não morrerei enquanto não ver meu milagre se levantar em glória. Deus, desesperadamente eu sou teu. Não vivo um segundo sem ouvir tua voz. Eu te amo, eu te adoro, meu Deus. Tudo está no controle do céu. Não morrerei enquanto não ver meu milagre se levantar em glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus, desesperadamente eu sou teu. Não vivo um segundo sem ouvir tua voz. Ouve a voz de Deus. Ele está falando com você esta noite. Aleluia. O milagre do Senhor vai correr para a sua vida. Oh, maravilhoso Deus. Não morrerei enquanto não ver meu milagre se levantar em glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Para ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Maravilhoso Deus. O Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo para você, no seu coração. Clame a Ele, busque a Ele. Pede transformação de vida, transformação no espírito, na alma, em nome de Jesus. Creia que o Senhor está aqui. Creia, busque a Ele, não desiste. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pede um milagre.
milagre para o Senhor nessa noite. E Ele vai te responder. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha Pede o seu milagre para o Senhor nessa noite. chama pelo Oh, maravilhoso Deus, Ele está presente aqui, igreja. da minha Clama a história. Ele, pede para Ele. Ressuscita os meus Oh, sonhos. Deus, aleluia. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele te chama pelo seu nome. Muda minha Ele muda a sua história se você quiser. ressuscita Oh, glória a os meus Deus. sonhos, Ele ressuscita os seus sonhos.
me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, 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 ressuscita-me. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique a Ele, igreja. Ele ressuscitou e transforma a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se alegrar no Senhor. Não fique triste. Busque ao Senhor. Ele está aqui. E Ele não deixa ninguém ficar magoado. Se você tá, é só você confessar para o Senhor. Confessa para Ele. E Ele dá refrigério para sua alma. Oh, glória a Deus. E Ele nunca vai te deixar. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilhoso Deus! Aleluia! Que nós possamos fazer a vontade do Senhor. É Ele que prevalece. A glória é toda para Ele. E clame a Ele que o Senhor vai te responder nessa noite. Não fique triste. Assim como nós cantamos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certeza que vem pela manhã. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Aleluia. Glorifica, Senhor, a igreja. Glorifica a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aproveita essa chance, igreja. Você não sabe o dia de amanhã, nem daqui meia hora. Quero estar em tua Então, presença, Sente a presença do nem que Senhor. seja Oh, glória a Deus. última Aleluia. vez. Maravilhoso Deus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu
Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus, para ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus. Como é bom glorificar e adorar o Senhor. A Ele é toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus, uma chance igual essa, talvez nós não tenhamos nunca mais. Então hoje é o dia da oportunidade. A propósito. Se o Bruno quiser o título, tá aí o Bruno? É propósito. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Hebreus 11. Uma chance igual a essa. Aleluia. Quem já achou? Todo mundo aqui também? Hebreus 11, 6. Nós vamos ler um pouquinho. Toda vez que eu prego, a gente lê um pouquinho muito, né? Porque quem fala por si a palavra, a gente só faz acrescenta alguma coisa aqui, talvez que é a experiência sua, ou o Espírito Santo vai e te cutuca, mas a maior parte, 99,99, quem fala é a palavra de Deus. É ela que fala por si mesma, ela convence, ela vai trabalhar no teu espírito, ela vai cuidar da tua alma, ela vai Obrigado, Marlene. Deus abençoe. Olha aí.
Maravilhosa. Então aqui diz que sim. Tem um propósito na tua vida? Eu queria falar com você uma coisinha que eu estava conversando com um pastor aí. Os profetas do Velho, as pessoas do Velho Testamento, profeta, o sacerdote, quem servia a Deus no Velho Testamento, eles tinham só um propósito. Eles tinham muitos que eram de outro lado, que não era do lado do Deus que nós servimos, que era do lado de outros deuses, que o propósito deles também era quase igual. Só que eles eram mais fervorosos. O que é isso? Está falando besteira? Não. Aqueles que serviam outros deuses de outra forma, eles eram tão fervorosos, eles tinham tanto objetivo na vida deles, que eles acabavam muitas vezes sacrificando quem? Quem sabe aí, pastores? Seus próprios filhos. Então é um propósito muito forte, né? É como hoje. Tem gente que não está na igreja, não tem Jesus ainda, não conhece o evangelho, mas se passar a conhecer, vai servir melhor do que eu e você junto. Tem gente que tem um coração mais puro, mais sincero, ele se doa, ele volta para aquilo que é a fé e ele é transformado. Então, por isso, muitas pessoas vão demorar para aceitar Jesus, algumas, né? E quando elas aceitarem, elas vão sair totalmente da vida que elas estão tendo, e aceitando Jesus, elas vão ter o propósito. Um propósito melhor de servir, de entregar. E ainda eu falando com o pastor, eu lembrando que todos os profetas, eles corriam atrás de um objetivo. Fazer a vontade de Deus. Quem conhece aqui a história de Jeremias? Só misericórdia, né? Só misericórdia. Elias, só misericórdia. Você vai vendo Davi, né? Natã, que era profeta de Davi. Você vai olhando, assim, as pessoas do Velho Testamento, elas já tinham uma prosperidade tremenda. Não sei de onde vinha dos céus, não é? Desde o começo, desde que Deus separou Abraão, ele falou, Abraão, o pai de Abraão era um profissional liberal. Ele tinha ali uma empresa e ele fazia ídolos. Já pensou? Tem gente que abomina quem tem idolatria. Tem gente que abomina e fala, eu nem quero grudar porque eu sou crente. Da onde veio Abraão? Sabe me dizer? Da idolatria. Mas ele mudou, ele aceitou Jesus. Jesus não. Ele mudou, ele teve uma mudança porque ele recebeu simplesmente o chamado. Ele atendeu o chamado de Deus e na inocência talvez dele, ele estivesse achando que estava servindo a Deus. Porque o pai dele tinha uma fábrica de ídolos. Então assim, estou falando isso para nós refletirmos. Porque a palavra vem para reflexão. E às vezes a gente ouve a palavra e não reflete naquilo que foi ministrado. E a gente fica só na deriva. Vou para lá, vou para cá, hoje eu faço, amanhã não. Hoje eu estou bem, amanhã não. Claro que você vai estar bem um dia sim, um dia não. Mas você tem que ter o seu propósito. Porque o propósito de Deus, ele vai acontecer. E se seu propósito estiver alinhado com o de Deus, bola para frente, é ou não é? Mas se o seu propósito estiver fora da vontade de Deus, vai ralar até morrer. Vai correr, vai nadar e morrer na praia, vai ser subjugado, vai ser humilhado, vai conquistar e vai perder. Talvez você não perca, mas os teus filhos percam. Talvez você alcance e conquiste muitas coisas, mas daqui a pouco todo mundo é derrotado, porque é assim que acontece. Por que você está falando isso? Porque o Senhor falou que aos dele ele guarda. Os meus eu guardo. E eu ainda dou o caminho, eu dou as pedras. E eu falo, escolhe a bênção, porque a maldição é a destruição. Escolhe o caminho do bem, porque o mal vai te levar às trevas e à ruína. Então eu estou falando, você tem que ter um propósito. Se o seu propósito estiver fora do propósito de Deus, então alinha. Quem sempre fala isso é André. Alinha, né? E o Gilmar estava falando isso domingo, pastor Gilmar. Tem que alinhar. Tem que ver o que está fora dessa linha aí, dessa direção, desse foco, desse alvo, e começar a rever os teus valores e falar, Senhor, eu não estou alcançando o meu objetivo porque não é o teu. Entendeu? Porque às vezes o nosso objetivo, a nossa vontade, mas ele vai fazer tudo o que eu quero. Não vai, não se engane. Então, para de servir. Mas o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado lá é desligado aqui. Não é assim. Você vai orar qualquer coisa, pedir qualquer coisa, você acha que Deus vai concordar com você com a sua loucura? Com a sua insensatez? Não vai. E muitas vezes está ali, ralando, batendo na porta, ela não vai abrir. Muitas vezes está correndo atrás do vento.
Muitas vezes nós estamos enganados com inocência, achando que estamos certos. Mas aí vem a palavra e ele fala, conhecereis a verdade, e ela vai libertar. Porque Jesus é a própria verdade. No Velho Testamento ainda não tinha Jesus aqui, humanamente falando, carne, osso, né? Fisicamente falando. Mas o Espírito de Deus já habitava sobre as águas, é ou não é? E nós criamos todas as coisas, não foi o que Deus falou? Então Deus não estava sozinho. Eu creio que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá juntinho. Quando Deus criou todas as coisas, nós estávamos no plano de Deus. Ele tinha um projeto, um plano. Ele tinha uma história para cada um de nós. Só que o homem escolheu fazer a sua própria vontade. Se perverteu. Fez porque quis, do jeito que quis. E ainda hoje eu estava lendo sobre Abel e Caim. Quando Abel fez a sua oferta, ele tinha um propósito de coração. Ele foi lá e ofertou o seu melhor. Caim não teve um propósito de coração? Teve sim. Também ofertou o melhor. O melhor que ele podia ofertar. Só que depois da oferta é que causou ali um contratempo. Assim que foi que ele viu a oferta do outro, causou algo no coração, um turbilhão de sentimentos, pensamento, aonde ele foi lá, tinha a intenção já de morte, e Deus avisou para ele que cabia a ele escolher. Ó, o mal está batendo na tua porta, cabe a você dominar. Então Deus já estava avisando o tal do Caim, mas o Caim estava tão alucinado, tão irritado, tão enciumado pelo propósito de Abel, que ele não pensou duas vezes, ele fez o errado. E às vezes nós somos assim. Eu não sei se na ira, não sei se na revolta, não sei se na irritabilidade. Ira e irritabilidade é quase a mesma coisa, não é? Existem sentimentos que nós conhecemos, controlamos, mas não sabemos, ter uma base de onde começou aquilo. Eu não estou falando de cura e libertação, não. Estou falando para você olhar para você e ver de onde vem tanta irritabilidade. Eu sou uma pessoa muito irritada. Eu sou irada. Não está gravando, tá? Então, eu sou irada. Sou muito irada. Eu fui ao mercado e esqueci a senha. Falei, acho que eu estou fazendo 60. E eu esqueci a senha. E quem disse que eu lembrava da senha? Aí eu peguei meu celular. E o celular também não tinha a senha do mercado. Falei, meu Deus. Aí liguei para o Gilmar, falei, Deus. Aí eu olhei para a mocinha e falei, moça, espera um pouquinho. Não tinha ninguém na fila. Eu falei, espera um pouquinho. Ela, pois não. E eu fiquei tão irritada. Eu falei, moça, vou confessar uma coisa para você. Ela não tem nada a ver comigo, né? Mas eu falei assim, eu sou tão irada que na ira eu fico irritada e perco o controle. Só que para não agredir ninguém, eu agrido a mim mesma. Então eu fico desequilibrada. Deu para entender? Desequilibrada. E aí eu não conseguia, eu falei, peraí que eu vou ligar para o meu marido de novo. E o meu celular deu pau. Falei, como que esse celular não cai onde tem que cair? Parece que tudo coopera para o bem, né? Para a destruição. E aí eu falava assim, peraí. Aí eu ditava, não vou falar o celular do Gilmar, mas o resto eu esquecia. Falei, Deus, eu tô assim nessa condição, estou esquecendo tudo. Mas não, eu estava irritada. E várias vezes eu falo sobre isso. Só que assim, mas você é irada, eu sou irada. Só que não é o meu controle de panela de pressão, não. Eu sei que eu vou ficar, não adianta falar, eu tenho controle, tenho domínio. Não sei você, mas vira e mexe. Quando a gente tem esse tipo de temperamento, isso vem à tona. E às vezes na pior hora. E você perde a paciência, perde o seu equilíbrio, você se torna uma pessoa insensata. Aí eu fiquei tão irritada ali, a conta deu. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, mocinha, desculpa, viu, moça? Ela falou, não tem problema. E ela, com a idade tênua dela, toda calma. Falei, então tá, moça, eu vou pagar em dinheiro. Porque eu esqueci a senha. Aí eu paguei em dinheiro. Cheguei em casa, fui fazer outras coisas, fui me acalmando. Porque eu, para fazer um frango, eu demoro 3 horas. Fazer uma carne, eu demoro 4, 5. Então, eu não sou de panela de pressão, não sou de cozinha. Mas aí eu fui tendo uma conversa comigo mesmo. Falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu sei quem eu sou. Eu não sei de onde vem isso, mas eu sei quem eu sou. E por mais que eu ministre a tua palavra, por mais que eu declare a cura e a libertação, eu acho que isso não tem cura. Isso tem um temperamento controlado pelo Espírito. Você vai trabalhando nele, porque é da sua natureza. E ali eu fui trabalhando comigo. Então, vindo para cá, hoje, eu lendo Caim e Abel, acho que, olha como é o perigo da gente se danar na vida, né?
Eu acho que Caim, ele ficou transtornado. E ele não sabia a senha, ele não sabia a porta, ele não tinha o dinheiro. Aí ele foi lá e matou o irmão dele, acabou. E quando a gente faz alguma coisa por impulso ou por raiva, ira, depois quando a gente começa a refletir, eu não sei você, porque talvez você não tenha esse sentimento que eu tenho, a gente se arrepende. Aí a gente fica igual o cachorro, né? Correndo atrás do rabo, ou põe o rabinho entre as pernas e fica quietinho. Porque a gente fica se sentindo culpado e a gente fica querendo resolver aquilo de uma forma que a outra pessoa, você nem quer pedir desculpa porque você faz tantas vezes. Eu falei, Deus me ajuda. Então, é uma intercessão constante. Aí eu falei assim, comigo, vou falando comigo, com Deus. Esse mal eu sei quando eu vou vencer. Você sabe, quando você descer à sepultura. Quando eu morrer, ele acabou. Então, por enquanto, eu vou conviver com ele. Aí eu lembro do espinho da carne de Paulo, que eu não sei que diacho de espinho era aquele. Mas eu creio que era acusação com base legal. E Satanás vinha, acusava. E ele lutava com ele mesmo, até chegar um tempo onde ele se acalmava e tudo certo. Então, alguns sentimentos, algumas circunstâncias que você esteja passando, vem alguns sentimentos e você muitas vezes está controlando, mas Deus está falando para você, identifica, isso é de você. Eu entrei na tua vida para acalmar essa tempestade. Você não tem controle, você não tem o final disso, mas eu tenho o final de todas as coisas. Nada sai do controle das minhas mãos, eu conheço os teus pensamentos, porque os teus pensamentos não são os meus, não diz a palavra? Né? Eu tenho um pensamento a respeito de vocês, de paz, de bem, para dar o fim que vocês desejam, não é isso que está escrito? Então, quando você sai dessa crise, você começa a lembrar da palavra, e é essa palavra. Se você conheceu a verdade, é isso, ela vai te libertar, ela vai te dar um suporte de libertação, de alegria, que Caim, ele não teve, porque aquele espírito de morte acompanhou ele para sempre, ele tirou a vida do irmão. E às vezes a gente apertou o botão, já pensou se fosse uma bomba atômica? Pum, estoura tudo, acabou. Às vezes é assim, a gente acaba com tudo. E às vezes a gente vê que o outro está dando certo, a gente não. E aí o inimigo começa a falar. Cabe a você dominar também esse mal, lança ele por terra. Aí você tem que identificar qual o propósito da tua vida. O que você está buscando? Riqueza? Isso é vaidade. Ah, mas é bom, é ótimo. Porque Deus já nos fez para sermos ricos. Quando você lê a história, você vê que todo mundo tinha bens. Noé foi o mais rico de todos. Porque quando foi o dilúvio, acabou tudo, o que ficou nas mãos dele? O que ficou, Alex? Toda a terra. Toda a cabeça de gado. Toda ovelha. Todo carneiro, cordeiro. Toda pomba. Ele ficou ali com muitos animais e ele ficou com a terra toda para ele dominar. E depois dele, os filhos foram herdeiros. Então o Senhor não deixou ninguém pobre. Mas a ruína foi acontecendo através de quê? Dos anos. As coisas foram acontecendo, a destruição foi entrando e vem até os dias de hoje. E ainda pagamos o preço, porque muitos de nós não temos nada. E trabalhamos e não conquistamos. Mas quando nós vamos para Jesus, Ele traz uma paz que excede o entendimento. Ele traz um controle, que Ele fala que você vai comprar sem ter dinheiro. Você vai descansar na tribulação. Então Ele fala que hoje, os nossos dias, nós fomos escolhidos por Ele. Então Ele vai trazer essa paz sobre a tua vida. E o que o inimigo coloca? A sua necessidade. As falhas, os problemas, o que eu não tenho, o que eu tenho que alcançar, conquistar, o que eu tenho que fazer. E a gente fica desesperado e corre atrás do vento de novo. Mas se nós estivermos firmados com o propósito do Senhor, nós vamos entender o que Ele tem e quer para a nossa vida. Porque é isso. Ele quer trazer a paz que excede o entendimento humano. Ele quer trazer a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Porque eu falei do Abraão, que tinha lá um tempo onde eles serviam outros deuses. Mas Deus foi lá e acordou, falou, vem e me segue. Vem, porque de ti eu farei bendita todas as nações da terra. Eu vou te prosperar, meu amigo. Eu vou mudar, talvez, ele seria próspero, mas muito mais com o Senhor. Então Deus já ali trouxe a riqueza. Então quando o Senhor nos chamou, Ele não chamou para a gente ficar prostrado, miserável, mendigando. Ele não chamou para a gente ficar chorando pelos cantos. Você vai chorar sim. Mas Ele chamou você para sair dessa condição, buscar uma forma de sustento, buscar um preparo e alcançar a vitória.
Ele não fez para que sejamos eternamente miseráveis. Então, quando foi a quebra de maldição, quebrou esse espírito de miséria na nossa vida. Então, aqui diz aqui, de fato, sem fé é impossível. Então ele está pedindo o quê de você? A palavra está falando, sem fé. Será que eu tenho fé ou tenho esperança? Eu tenho muita esperança, mas eu preciso de fé. Eu tenho muita esperança. Esperança a gente tem quando alguém nos promete algo e eu sou toda crédula. Eu creio. Eu dei sorte que eu conheci Jesus, porque eu poderia crer em qualquer coisa, porque eu acreditava. Às vezes eu colocava uma imagem desse tamanho e falava, eu quero crer. Loucona, né? Acho que é meia pancada. Eu quero crer nisso aqui. Eu vou pedir. Não precisa me dar nada, mas eu quero crer. E eu ficava agradando aquela imagem, porque eu achava que aquilo ali era algo que era necessário para a minha vida, e eu tinha que crer em alguma coisa. Mas não tinha um propósito. É porque eu queria agradar aquela imagem. Entende? E eu dou glória a Deus por isso. Porque eu venho para Jesus e hoje eu quero agradar a imagem de Cristo. Hoje eu quero agradar o Senhor. Então aquilo ali foi um preparo. Hoje eu quero servir esse Senhor com alegria, não por aquilo que Ele possa me dar. Porque esse foi o convencimento. Por quem Ele é. E às vezes a gente está correndo atrás do vento por isso. A gente quer muito alguma coisa, a gente quer muita transformação, a gente quer muita prosperidade, a gente quer mudança da vida, da família, e a gente fica correndo atrás desse Senhor, como se Ele fosse entrar no meu caminho só para me dar tudo isso. E nós estamos enganados. O que Ele quer? Que adoremos a Ele em espírito e em verdade. Só Ele daremos culto. Só Ele nós vamos exaltar, edificar. E aqui diz assim... Porquanto, deixa eu voltar lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele... Você crê que Deus existe? É para pôr para pensar, não sei você. Muitas vezes eu falei, eu creio. Vai passando os anos, as coisas vão acontecendo, você vai vendo tanta fase, tendo fases e etapas e coisas que não foram do teu jeito, que você vai entrando na histórias do inimigo. Não é, pastora, você já foi convencida. Peraí, eu ainda estou na carne. Cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem tanta convicção, tem tanta certeza. Se não tem, vamos começar a buscar. Porque ele falou assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Ele presenteia. Por isso que eu falei lá desde o começo. Quando ele falou para o Adão e para a Eva, olha, você vai administrar todo o paraíso. O que o Adão fez? Trocou o paraíso pela Eva, não foi? E quantas vezes a gente troca o paraíso pela Eva? Entenda como você quiser. Trocou o paraíso pela Eva. Ele poderia ter falado, Senhor, manda fogo do céu, me dá outra mulher. O Senhor tirou ela de mim, da minha costela, me dá outra. Dá outra aí, as gêmeas não servem, porque eu vou olhar para ela e vou lembrar dessa. Mas assim como eu adormeci, o Senhor tirou alguém de mim, uma costela, então me faça esquecer, me dê outra. Porque essa foi contaminação. Não, mas ele estava tão apegado, ele estava tão apaixonado, ele estava tão dependente. Ele queria tanto, o objetivo dele era crescer com aquela pessoa, estar sempre com ela, ele não abriria a mão dela. Porque no tempo tinha tantos animais de casais e só deu a Eva para ele. Podia ter dado um harém, não é? Aí ele ia escolher se ele queria pecar ou não, mas ele deu Eva. Deus deu a Eva para ele. E aí, Adão estava tão dependente daquele relacionamento, que ele não conseguiu abrir mão disso. E às vezes nós estamos dependentes de algo na nossa vida. E nós não conseguimos abrir mão para buscar esse Deus naquilo que Ele tem nos aconselhado. Qual é o teu propósito? O que Ele tem falado com você? Qual é a tua escolha? Ele deu escolha, por isso que eu falei, escolhe a bênção, não a maldição. Ali Abel e o Caim, eles estavam constantemente na presença de Deus. E a mesma condição você hoje, você está a todo tempo, porque Deus está em você. Então você tem que aprender quais são os valores que você vai abrir mão, tirar do teu caminho. Qual é o propósito de Deus na tua jornada? Qual parte que você escolheu? O que você tem para entregar para esse Deus? Deu para entender mais uma vez? Porque o sentimento é fogo, ele é falho, né? A gente falha tanto, porque por um amor a gente faz miséria, não é?
Quando a gente está mais novo, né? Mais novinha, você é apaixonado. Você vende o pai e a mãe. Você vende tudo. Você briga com todo mundo porque você ama alguém e aquela pessoa tem que ser tua. Você faz até macumba para ela. Você faz feitiçaria. Você se rende, você se prostra. É ou não é? Aí atrás, ninguém, né? Nunca amou ninguém dessa forma, né? A gente faz tudo. A gente negocia qualquer coisa. A gente trai amigos, pai e mãe, é ou não é? Porque a gente quer muito. Então foi assim que aconteceu, não com essas palavras, com Adão. Ele não abriu mão daquela pessoa que era sua companheira. Não estou mandando você divorciar e separar, não. Eu estou falando, avalie. Quando você toma ceia, ele fala, avalie o homem a si mesmo, como do pão, beba do cálice. É para você avaliar você, confessar os teus pecados, falar, Senhor, eu pequei, eu errei, agora eu não tenho como consertar, então me ajuda a olhar só para o Senhor. Não fique dependente de nada, nem de ninguém para você servir a Deus. Porque ele fala que importa é buscar ele em espírito e em verdade, servir a ele, chamar ele na tua vida. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Eu acrescento família, eu acrescento marido, filhos, neto, eu acrescento tudo. Mas se você me buscar, porque todas as coisas são minhas, aí eu vou lá no Noé. Quando Noé ficou sozinho, ele já tinha um império nas mãos dele. Não foi? Isso era para estar até hoje com a gente. Mas foram se passando o tempo e as pessoas foram ficando incrédulas porque foram ficando folgadas. Não tinha mais propósitos em Deus, não falavam mais com Deus. E tem acontecido nos nossos dias. As pessoas, elas não conhecem a Deus porque fala que nós temos que conhecer. Nós temos que, não eu acho que eu conheço, é necessário que se aproxime de Deus e creia. Ah, mas eu estou próxima. Está próximo. Eu estou com ele, eu venho na igreja, eu jejuo, eu oro, eu venho na igreja, eu tenho um propósito com o pastor, eu tenho um propósito em tudo que eu estou fazendo, eu sou, sabe o religioso? Olha, eu sou perfeito. Ele fala, aproxima de mim, que você vai se despir. Tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que é pecado, eu vou mostrar, vou identificar, e você vai ficar nu na minha presença. Você vai vir para mim de uma forma como no ventre da tua mãe. Vai nascer de novo. Vai ser regenerado. Você vai ter uma nova vida, uma nova forma. E às vezes a gente vem e traz tudo quanto é bagulho. Todas as promessas que um dia foram feitas, talvez eu não entendi, que não era daquele jeito, ou que não era aquilo, e eu continuei. E a gente não consegue viver o que Deus tem para mim. Então é isso, começa a identificar o que é que o Senhor quer para mim. Eu quero o que o Senhor quer, é ou não é? Eu quero o que o Senhor quiser. Porque o que o Senhor não tem, não adianta eu correr atrás. Não vai prosperar, não vai continuar. Mas se eu estiver com o Senhor, eu sei que as coisas vão sair do lugar. Amém? Entendeu? Chama um caminhão de água, né? Até parece. Então, vamos lá. E aqui, ele fala que ele presenteia quem o busca. Não é só vir na igreja, sentar aqui, cruzar o braço, falar, eu estou aqui hoje, fala comigo. E a pessoa vai embora e continua o mesmo, um meminho. A pessoa continua pensando do mesmo jeito, fala da mesma forma, ela assim, interage com pessoas na mesma qualidade que antes, e ela acha que os valores estão perfeitos porque ela não está pecando. Não, ele quer que conheça. Ele está falando aqui, olha, cadê onde está eu aqui? Eu quero que você se aproxime bem perto de mim. Chega perto de mim. Difícil chegar perto de Deus? Não. Ele fala com santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então começa a falar o que é santidade. O que está contaminado? É a minha maneira de pensar? A minha maneira de identificar coisas, de achar que é do meu jeito? Então, Senhor, faça de mim uma pessoa diferente. Não para agredir, para magoar, para machucar. Faça de mim, Senhor, um ser... Deixa isso aqui, mano. Faça de mim, Senhor, uma pessoa que vai conhecer mais do Senhor. Não regras, porque alguém já te serve com regras. Mas faça de mim alguém que vai estar próximo. E quando eu precisar de resposta, o Senhor será um comigo e a minha boca vai falar no teu nome. A minha boca vai abrir e vai fluir a tua palavra. Eu serei sim, como diz, um instrumento nas tuas mãos.
A palavra está falando e ainda vai. E aí foi, né, que eu consegui achar o Noé aqui. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o quê? Herdeiro de justiça, que vem da onde? Da fé. Ele acreditou em algo impossível. Ele acreditou naquilo que ninguém achava que poderia existir. Ele confiou, diante de tanto tempo, ele ali construindo algo que, aos olhos de todo mundo, aquilo ali era para quê? E muitas vezes é assim, está aí na igreja para quê? Nos dias de hoje, para quê? Isso é do passado, são pessoas atrasadas. Isso aí é o pastor que quer roubar você. Olha, sua vida não saiu do lugar, não saiu. Claro que saiu, olha para trás. Toda vez que eu começo a ficar muito lá em cima, o Senhor fala, olha de onde eu tirei você, olha para trás. Vê o que poderia ter acontecido, se fosse do teu jeito. Porque eu sempre me doutrinei, sempre entrei naquela e falei, Senhor, tá. Sabe, o medo, não o temor, o medo que eu tinha de prevaricar, o medo de cair, o medo de pecar mesmo. Eu falava, Senhor, o Senhor é na minha vida. Então eu tinha muito zelo, muito cuidado, porque eu estava aprendendo a palavra. Então, antes de pecar, eu já olhava a palavra, então eu saía. Ele falava para mim, afasta daquilo que é o mal. Sai da aparência do mal. E é assim. Só que hoje em dia, às vezes a gente está tão crente, que a gente acha que está tudo perfeito. Eu sou crente, imagina. Estou dentro daquilo que Deus tem e quer. Mas Ele fala aqui, tem que se aproximar mesmo assim de mim. Chega aqui, vem na minha presença. Porque Ele fala aqui, ó, eu sou galardoador. Eu vou presentear. Ele está fazendo troca com você? Não! É que você é merecedor, é isso que ele está querendo dizer. Ele vai trocar porque você está servindo direitinho? É o protocolo? Não! É porque ele é bom e essa é a vontade dele para a tua vida. Que você cresça, prospere, tenha paz. E é nessa terra ainda. Ele te deu vida aqui em abundância para você caminhar entre todo mundo e ser a diferença. E não ter vergonha que Ele é o teu Deus. Não ter vergonha de declarar, sou serva do Deus Altíssimo. Eu sou do Senhor e aonde eu for, se vier a sujeira, a corrupção, eu não acuso ninguém. Eu dou um jeito de sair. Saio pela culatra, sabe? Saio pela direita, eu dou um jeito. Às vezes a pessoa acha que eu estou tão envolvida ali, quando ela enxerga, eu já nem estou mais. Então, em nome de Jesus, vamos lá. Eu quero que você agora vá para o 13. O mesmo, 11 e 13. Diz assim... Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Aí está falando dos homens da fé. Eu não vou ler todos ali em Hebreus 11, porque é muito, né? Mas homens da fé, homens que serviam, que buscavam, que eram tementes, que queriam a vontade de Deus, que avançavam, alcançavam, mas eles tinham um objetivo. Então, ó, todos morreram na fé, só crendo. Então, creia que se você morrer hoje, e Deus não realizou o sonho, o teu desejo, mas você morreu na fé, ainda tem muita coisa para você viver com o Senhor. Tem toda uma eternidade para novidades, para coisas maravilhosas. E não é só para você. Ele está zelando pela tua casa, pela tua família, porque alguém orou por você no passado. Alguém clamou pelo teu futuro. Eu já falei isso aqui. Eu saía pelas ruas aí orando, profetizando. A gente era muito crédula mesmo. A gente adorava a profetizar. Eu falo a gente porque era eu e a Andréia de novo. E a gente profetizava na vida dos netos, dos bisnetos, dos filhos. Eu nem tinha filho, nada. E profetizava. A minha herança é do Senhor. É uma nação bendita. Os meus filhos não vão perecer. A gente sempre profetizou. Mas só porque profetizou vai acontecer? Não, eu estava exercitando a minha fé. Não é porque eu falei, porque a minha palavra tem poder. Não, a palavra de Deus que tem poder sobre a minha vida. Então Ele manda ficar na presença dEle, permanecer, porque dos meus Ele cuida. Então são esses que virão após, que virão depois. E aqui diz ainda, o 13 que eu já fui. Ai, Jesus. Quando eu falo ai, Jesus, porque eu queria muito mais. Então, o 13... O 16. Mas agora, eu já li, né? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso,
Deus, aí, é isso aí. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Está ouvindo aí? Deus não se envergonha do passado, dos profetas, dos servos, nem de Salomão, que era danadinho, nem de Davi, que era pervertido, não é? Ele não se envergonha, porque, queira ou não, eles ouviam a Deus. Eles estavam ali constantemente na presença desse Deus. Então ele fala, não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Porque eles não viveram a promessa que eu e você estamos esperando ainda. Espera-se que chegaríamos no futuro para que eles pudessem viver essa promessa. Então, para Deus, um dia é como 1000 e 1000 é como um dia. Então, os que morreram, eles desejariam já a promessa de hoje, o Cristo. Eles não receberam essa promessa da graça, porque eles viviam debaixo da lei. Então, eles estavam esperando uma terra celestial aqui na terra ainda. A promessa que você já recebeu. Quem recebeu a promessa que eu recebi? Eu recebi, sabe qual é a promessa? E descerá sobre vocês o meu Espírito. E ele veio, ele está na nossa vida. Não fala na sua, mas na nossa vida. Então ele está todo o tempo intercedendo por você, porque ele conhece você do avesso. Ele sabe quais são os seus pensamentos, tanto os bonzinhos como os ruins, o mal, sei lá. Ele tem todo um controle, mas ele te dá liberdade de ser quem quer que você seja. Quem que você quer ser? Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento. Eu tenho dificuldade, mas em ser esse instrumento. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, trabalhando todo o tempo no meu interior. Faça a tua vontade. Não faça só a minha, porque a minha o Senhor já sabe. Ela pode me levar à ruína. E aí, eu li o 16, agora é o 33. 33. 11:33. Blim, blim, blim. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Vai, continua. 34. Fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Da fraqueza fui forte, lutei. Está dando um exemplo, olha o que eles fizeram. Eles foram para cima. E eles eram determinados? Não, era a determinação do Senhor. Eles tinham fraqueza, sim. Eles se prostravam, sim. Eles erravam, sim. Mas eles continuaram a busca daquilo que era a cidade celestial, a eternidade em Deus. Um tempo novo. Mas eles morreram. Mas eles fizeram segundo aquilo que Deus determinou para a vida deles. Eles tinham o quê? Um propósito, um chamado. Você tem tido esse propósito, esse chamado na tua vida? Você ouviu o Espírito Santo falar com você alguma vez? Você sabe que Deus existe? Você tem fé? Tem se aproximado dele? Olha quantas perguntas aqui. Por isso que ele manda ler a palavra, porque você vai começar a perguntar para você. Tem tudo isso? O que essa mulher está falando? Estou falando que eu estou lendo. E aqui, extinguiram a violência? Pronto. O outro, próximo, né? O 35. Pode ir. Eu vou. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Olha ali, ó. Ninguém aceitava, alguns não aceitaram suborno. Continuaram com integridade. E muitos hoje em dia fazem o quê? Só misericórdia. Você pensa o que você quiser. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até que de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, antros, né, cantos. Ora, todos estes que obtiveram testemunho por sua fé, não obtiveram o quê? De novo, estão entendendo não, né? Todos esses que eu falei, que passaram por morte, por destruição, por perseguição, pela espada, pela assolação, você tem passado isso? Ou você acha que é porque é o tempo da graça você não vai passar nada? Tem passado tribulação? Tenho. Ah, mas não vou passar. Vai sim. Vai porque nós temos que passar. E quando eu passo, o Senhor passa comigo e Ele dá livramento.
Ele me levanta e me tira ali, ó, do monstro. Ele me tira da queda, ele me tira do sufoco. Ele prepara um caminho para mim, porque eu sou serva dele. Ele vai me honrar de alguma forma. Qual é o propósito? Entendeu? Está passando por alguma coisa, deve ter um propósito. Você não está enxergando lá o propósito. Chegou no propósito de Deus? Não. Porque o teu você tem tentado chegar. Mas chegou no de Deus? É isso, a pergunta é essa. Às vezes a gente está com outro caminho. Está em outra direção. E aqui é onde eu parei? Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização do quê? Da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Para que eles, sem nós, está entendendo? Eles morreram. Mas está falando de você aqui, ó. Está falando de mim. Porque tinha Deus um outro propósito. Ele fala assim, ó, superior, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Qual que era o propósito? Você sabe? Não entendi. Você sabe qual é o propósito? Morte e ressurreição de Cristo. Vida eterna. Avivamento. O Espírito Santo realizando sinais, prodígios e maravilhas na tua vida, na minha vida. O Senhor realizando o poder, não da magia, não do truque, não de coisas que alguém podia forjar. Não, mas o poder dele agindo na nossa fraqueza. O milagre dele acontecendo, porque ele criou todas as coisas. Então, no propósito dele, nós estamos à frente, hoje, nos dias de hoje. Aqueles que morreram, eles morreram sem ver isso, sem ver o trabalho do Espírito Santo. Eles não viram o avivamento de Atos, pronto. Eles não viram muitas coisas. Então Deus, Ele te privilegiou. Ele colocou você hoje num tempo de glória, de graça. Ele tem na sua vida a graça onde te envolve e quebra todo o jugo. Aí tem mudança. E aqui ele fala, quê? É que eu estou aqui de olho e olho ali no reloginho. No 12. Vai para o 12. Portanto, também nós, visto que temos rodeados, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança o quê? O que ele está falando? Também nós, que estamos o quê? Rodeados de nuvens de testemunho. Ele está falando para você, olha, você não está percebendo que tem muito testemunho? Muitos viveram alguns sinais, os milagres que você não está vendo hoje, mas existe. Os sinais e os milagres, as coisas têm aí a acontecer, porque eu sou o mesmo Deus, quando? Ontem, hoje e serei eternamente. Vocês estão rodeados da nuvem de testemunha. Tem muito testemunho para você começar a buscar a glória de Deus. E você está vivendo aí no seu egoísmo, na sua pequenez, no seu probleminha. Ai, mas o meu marido, ai, mas o meu filho. É difícil, é claro. Ai, mas a minha casa, ai, mas o meu trabalho, ai, mas mais o quê? Mais o quê? Então ele está chamando a sua atenção. Qual é o teu propósito na presença do Senhor? Mas, pastora, você falou isso várias vezes. Então, percebe, não é o teu propósito. É para você viver o propósito dele. Porque se você viver o teu propósito, muitas vezes você vai quebrar a tua carinha sempre. Vai bater no vidro. Sabe aqueles vidros que transparentes, você vai de vez em quando... Porque eu já bati. Eu fui atravessar uma porta que não tinha aquela faixa. Bati. Então, às vezes é assim. Quebra a cara, volta. Mas está transparente. Dá para passar do outro lado? Não dá. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então, ele está falando aqui, tirou por quê? Eu vou pegar um... Tirou por quê? Rodeados de tão grande nuvem de quê? Está falando, ó, de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. O pecado chama você toda hora. Ele põe a prova que você tem que fazer diferente, não é dessa forma. Se você fizer do teu jeito, Deus demora, está esperando nele. Mas ele está com você, faz errado. Faz desse jeito. E ali ainda diz, com perseverança. Passou? Espera aí.
Corramos com perseverança a carreira que nos está... Qual que é a carreira que está proposta? Alguém correr atrás de você? Deve ser, né? Qual que é a carreira que está proposta? Qual é a carreira que está proposta para a tua vida? Vamos resumir isso. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Você foi chamado para quê? Entendeu? Se você não sabia qual é o propósito, é esse. É o teu chamado na presença do Senhor. Porque Ele está falando assim, olha, corra na carreira que está proposta a você. Aquilo que já está preparado, porque você tem uma nuvem que te envolve de testemunho, de pessoas que fizeram tantas coisas e não alcançaram o que você está alcançando. Vocês são a promessa do futuro. E vocês não estão identificando qual o valor que vocês têm na minha vida, na minha presença, não na vida de Deus. Na minha presença. Deu para entender? Sabe por que eu pergunto, deu para entender? Porque às vezes eu olho e a pessoa está assim, ó. O outro está assim, ó. E eu sei quem está entendendo, eu sei quem não está entendendo. Entendeu agora? Então, no 40, já vou, pastor. Marcos 4. Marcos 4. (38). Pronto. Lá diz assim. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Vai, continua. Pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Continua. Vai até o 41. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como que não tendes fé? Ele está requerendo o quê? Fé. Requerendo fé. Fé é acreditar no que não existe, no impossível. Fé é identificar que eu me aproximei de Deus porque hoje eu conheço. Porque eu falei que eu queria adorar ali uma imagem que não podia fazer nada por mim. Mas eu queria alguma coisa para acreditar e para adorar. E eu já tinha sido ensinada no Senhor. Mas eu não tinha fé naquilo que me ensinaram. Eu não tinha propósito de Deus para comigo, de fazer a vontade dEle, porque eu não tinha entendimento. Eu era uma criança. Então eu queria alguma coisa, algo para crer, para colocar a minha mão e falar, olha, isso aqui é meu. Eu estou aqui, ó, vivendo através disso. E aí eu encontrei o Senhor Jesus. Através da luta, da dificuldade. Através de tantas situações eu encontrei Ele. E eu não largo dEle por nada. Eu não posso negociar o que Deus fez pela minha vida. Ele me chamou. Então, muitos anos eu abri mão de tudo para viver a promessa hoje. É assim. Às vezes a gente não está entendendo. Às vezes alguém está forjando a nossa vida e é Deus permitindo para a gente encontrar esse propósito. 42. Vamos aqui. Foi? Acabou? Ah, então é outra parte. Então, Lucas 10. Manda, Lucas 10, 18. Deixa eu ir. Eu fico empolgada, gente. Estou queimando aqui. Fico empolgada, muito empolgada. Eu gosto da palavra. Parece que eu estou viajando lá. Parece que eu estou lá, sabe, naquele tempo. Não é porque eu sou obedientezinha, não. É porque eu gosto da palavra. É algo que Deus... Ele vai cultivando, Ele mesmo cultiva no seu coração. O que o inimigo quer? Que você não tenha a palavra. Quer tirar você da casa de Deus. Porque na casa de Deus, mesmo que você não se prepare e não leia, alguém está te ensinando, te direcionando, se tiver, na verdade. Então o inimigo quer isso, porque você não vai ter esse prazer. Você não vai ficar viciado. Eu sou viciada, pronto. Você não vai ter essa necessidade de conhecer o que Deus tem para você. Agora... levando você para o mundo, esquece. Você vai viver na contaminação. Mas lhes disse, eu vi o quê? Pode ler aí, quem souber. Como? E aí, 19. 10, 19. Vai causar dano. Então ele fala assim, mas ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago e dei autoridade para vocês pisar na cabeça dele.
Sabe qual é a questão? Quando você está posicionada com o Senhor, Ele mostra o inimigo para você. Ele mostra a artimanha do mal e você se desvia. Porque o inimigo não vai te afrontar se ele não tiver base legal. O inimigo não vai trazer uma situação de ruína, de destruição, se você enxergar qual é o propósito de Satanás na tua vida. Mas ele vai tutubiar na tua mente, colocando a irritabilidade, a ira, o transtorno, e você acaba no pecado. Não é? É o que eu contei lá do Rosana no mercado. Aí você fica tão atordoada que você não consegue nem ver a autoridade que está sobre a tua vida. E aí, às vezes, tem uma situação que é Deus que permitiu, você está amarrado em nome de Jesus. A gente amarra tudo. Mas a gente tem que começar a amarrar a nossa atitude no dia a dia. Eu em Cristo, eu em Deus, eu aonde eu frequento, eu com o meu irmão, eu com tudo. Eu com as 4, eu com as 5, eu com ele, eu com ela. Não é assim a brincadeira? Eu tenho que ver tudo. Eu tenho que ficar alerta, não louca, mas alerta. Porque ele fala assim, eu dei autoridade para vocês pisarem na cabeça da serpente. Na cabeça não, na serpente, no escorpião. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vai causar dano a vocês. E a gente fala, o diabo fez tal coisa. Ele fez porque eu estava na brecha. Eu deixei. Às vezes eu nem deixei, Deus até que permitiu. Se aconteceu, porque Deus permitiu. Se aconteceu, porque eu estou buscando, estou na presença. Algumas coisas vêm para a gente crescer, para firmar no Senhor. Porque você tem que ter a sua história também. E essa história aqui na terra, viu? Porque vai chegar um momento que nós vamos também embora para a cidade santa, celestial, que eles estavam ali querendo ir. E eles foram, na verdade, estão enterrados, né, em algum lugar. E a terra já deu fim neles. Mas nós vamos ressuscitar juntos. E nós vamos contemplar a face do Senhor. Nós vamos ser edificados, vamos ser transformados para viver essa glória juntos. É muita gente que não cabe nessa terra. Acho que o paraíso, eu não sei onde é, mas aqui não vai caber tanta gente que já se foi. Tanta gente. Eu creio que é um novo mundo para as nossas vidas. E aqui, cadê? 23, pode ler aí o 23, 10, 23. E voltando-se para os discípulos, lhes disse, particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis queriam ver o que vedes e não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. E quanta gente despreza isso aqui que a gente está fazendo. Muitos profetas, muitos reis, eles ficavam lá, esperando um sinal de Deus, esperando o profeta chegar neles, esperando um direcionamento. Tomavam as suas decisões. Muitas vezes, se saíssem da direção de Deus, aquilo dava tudo errado. Mas eles buscavam através de quem? De um sacerdote, de alguém, de um profeta, uma direção. Mas está falando aqui, muitos, eles quiseram ver o que nós vemos e não viram. Ouvir o que nós estamos ouvindo sobre a graça, sobre o poder, sobre a transformação, sobre a novidade de Deus para a nossa e para os nossos. E não viram, não passaram por isso. Amém? Então, deixa eu terminar aqui, deixa eu ver. Blá, 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 18. Agora o 20. Ainda. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submete, e sim porque o vosso nome está onde? A rolar no céu. Seu nome está a rolar. Seu nome, você foi escolhido. Às vezes você está aí meio pancada, meio tutubiando tudo, mas o Senhor escolheu e Ele sabe o propósito dEle para a tua vida. Ele vai direcionar a tua história. E todas as vezes que você se sentir enfraquecido, sentir que está quase caindo, quase prostrado, fala, Senhor, pega na minha mão, me levanta, me tira dessa condição. O Senhor é a minha vida. O Senhor é o meu propósito. É atrás de você que eu vou. Eu não vou na tua frente, mas eu vou atrás de você. Me direciona, me leva. Eu quero que você feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Primeiro fecha o olho, depois abaixa a cabeça. A oração intercessória de Paulo. Paulo orava por nós já. Paulo orava para que o povo tivesse entendimento, para que o povo chegasse ao conhecimento da verdade, para que o povo fosse liberto de toda religiosidade, tirasse o povo pela fé do cativeiro, para que o povo voltasse a buscar o Deus que Paulo servia, que era um Deus que trouxe liberdade,
que é um Deus do futuro, porque no passado Paulo também estava aprisionado a leis, às regras. E se você ler e estudar essa palavra, você vai identificar que o Senhor trouxe libertação para todo aquele que crê, para todo aquele que busca, para todo aquele que quer ser livre. E agora, sabe qual é o propósito para a tua vida? Sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Se você não sabe, cabe a você descobrir. Porque se outra pessoa descobrir para você, vai ser muito fácil. Você vai só obedecer, por aqui. Agora, se você descobrir por si mesmo, você vai ver que tudo valeu a pena. Todas as suas lutas, todas as dificuldades que você passou, tudo que você estava vivendo, quando você clamava o Senhor e falava, Deus, não estou aguentando. Deus, é comigo isso? Deus, por que só comigo? Por que que ninguém, Senhor, ninguém se incomoda? Por que, Senhor, que a minha família é desse jeito? Porque crente, até o diabo é. Agora, servo de Deus, dá para escolher a dedos. Então, aquele que é servo, ele que está para servir ao Senhor. E ele visita a tua casa, ele visita a tua família, ele visita as áreas que você não alcança, ele conhece os planos que foram já separados por Satanás para destruir a tua casa, mas ele entra com providência, ele quebra o jugo, ele vai entrar em toda a sua história, ainda aquela que você não sabe, porque ele é o conhecedor, ele fez a sua história. Ele é o teu Deus, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu esconderijo, Ele é a graça que habita entre nós, que os antigos queriam viver e não conseguiram alcançar, mas nós alcançamos essa graça, e nós vivemos dentro da graça do Espírito Santo de Deus, e Ele nos auxilia, nos acompanha, e Ele é com você nos teus pensamentos mais íntimos. E existem coisas que estão aí na tua mente que você não consegue identificar. Então você vai conversar com Ele e fala, Senhor, traz a revelação. Traz, Senhor, a identificação, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. O Senhor é o Deus que dá entendimento. O Senhor me trouxe aqui porque o Senhor tem objetivos. O Senhor quer fazer a minha vida segundo aquilo que é o teu propósito. Eu não posso mais continuar desse jeito. Fala, Senhor, ensina-me. Ensina-me. Gilmar, vem cá. Senhor, ensina-me. Ensina-me, Senhor, eu preciso aprender. Eu tenho tentado aprender do meu jeito, mas eu quero aprender do teu jeito, porque se o meu jeito, Senhor, pode ser mais fácil, mas não dá certo. O teu jeito é perfeito, porque a tua vontade, ela é perfeita. Senhor, não tem outro como tu. Não tem outro além de ti, Senhor. E o Senhor fala lá na sua palavra, em Isaías 49, continua de cabeça baixa, de olhos fechados. O Senhor fala na tua palavra, Deus. Tem muitas coisas, Senhor, que a gente desconhece porque a gente não busca. Senhor, o Senhor fala assim, saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. É o que está escrito aqui. Você está esperando em mim? Está esperando no Senhor? Ele está falando lá em Isaías 49, 23, na parte B. Os que esperam em mim jamais serão envergonhados. Jamais, jamais. Essa é uma promessa. É algo que ele lançou sobre a tua vida, e ele fala assim, ainda no 25, mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Eu salvarei os teus filhos. É a promessa de Deus. É a palavra dele. Está falando que vai salvar os teus. E você muitas vezes fica alucinado e preocupado e não conhece essa palavra. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu tenho propósito sobre a tua vida. Para de fugir. Para de dar desculpa. Não tenta sair da minha presença. Espera em mim que eu sou galardoador. Eu presenteio aqueles que me buscam. Eu saro aqueles que esperam a cura na minha
minha presença. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Glória a Deus, ensina-me. Aleluia. Quer que o Senhor te ensine? Por enquanto Ele manda palavras que sustentam. Ele manda a palavra para o seu despertar. Ele envia a palavra para você ir até onde dá. Ele quebra a inimizade. Ele derruba a parede. Ele vai quebrando todo o auxílio do mal, porque o mal nos auxilia. O inimigo, ele tem proezas para realizar no nosso meio. Mas o Senhor vai te ensinar a identificar quando vem do inimigo e quando vem do Senhor. Ensina-me a entregar. Entrega meus caminhos em tuas fortes mãos. simplesmente. Simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir. Diga ao fraco: Até desanimar, eu sou forte. sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me, Senhor. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. A palavra de Deus ainda em 2 Pedro 2 fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidora até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo e de trevas, reservando para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé para a justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpio, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. Livrou Ló, afligindo pelo procedimento libertino, porque insubordinados, porque
Este justo, pelo que via, ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo o injusto para o dia do juízo. Amém, Jesus. O Senhor não tem. O Senhor tem justiça. Está falando aqui, Ele tem justiça. O Senhor mandou os anjos para a perdição. O Senhor livrou o justo Ló aqui, ó. O Senhor deu aqui uma direção para Noé. E aqui fala: ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra o juízo inflamante na presença do Senhor. Infamante. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. As pessoas que falam mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Em nome de Jesus. Não abra a tua boca para falar besteira. A palavra de Deus está ensinando o caminho. Quando você ensinar o caminho, fala: Senhor, essa é a tua verdade. Esta, Senhor, é a tua direção. Aquilo que estiver desviando da tua verdade, que for heresia, que for mentira, que for jugo, injustiça, que for fora da tua vontade na minha vida, faça do teu jeito, porque eu quero saber qual o teu propósito para o meu caminhar. Então ensina-me, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Ensina-me, Senhor, a falar a tua verdade e agir com a tua verdade, não com fábulas mentirosas, não com engano e encantamento, mas com a tua verdade, porque o julgamento vai começar pela casa do Senhor. Está dizendo aqui, Ele não poupou os anjos e Ele não vai nos poupar. Então vai começar por mim e por você. Então se prepara. Tem envelope aí na sua cadeira, pega ele. Nós vamos orar, não sei se você trouxe oferta ou não. Mas lembra que o Senhor fez você próspero. Tem muita gente pregando contra o dízimo, oferta, que é um tempo novo. Mas eu continuo no dízimo e na oferta, porque o tempo novo é cada dia que eu oferto e dizimo. Eu não sei o que acontece, Ele traz prosperidade. Ele fala que traz e vai trazer mais e mais. Creia se você quiser, porque Ele falou que é pela fé. E aquele que tem fé se aproxima dEle e tem que se aproximar da verdade. Os ímpios não são assim. Está cheio de ímpio dentro da igreja. Está cheio de pessoas que conhecem, foram direcionadas para pregar a verdade, estão pregando mentira, heresias, fábulas, direcionamentos que vêm da sua própria alma. Então busque a verdade, porque ela vai te libertar e vai me libertar. Levanta o teu envelope. Hoje eu li lá o Malaquias inteiro. E o Senhor falou outra vez: você vai ver a diferença daquele que me serve. Porque eu tenho um memorial. Enquanto eles estavam ali declarando: Senhor, mas os ímpios não são assim. Eles não obedecem, eles não dizimam, não ofertam, não buscam a tua justiça, e eles estão bem. Aí o Senhor falou lá: tem um memorial na minha presença com o nome de cada um, cada ação que vocês fazem, e vocês vão ver a diferença daquele que me serve e daquele que não serve. Então se prepare, Senhor, em nome de Jesus. Abasteça o teu povo, Senhor. Abasteça os celeiros, Pai, como o Senhor tem feito na minha vida. Multiplicação, Pai, prosperidade. Traz avivamento sobre todas as áreas, Pai, que estão mortas e enterradas, que estão estéreis. Traz sobre o teu povo, sobre a minha vida. Traz, Senhor, tirando toda a acusação, porque a acusação vai servir para me levantar, para eu continuar a buscar a tua presença. Levanta esse povo, Pai, com a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Mostra a cada um memorial, porque aquele que está trabalhando, que está buscando, que está se esforçando, esse vai obter a vitória, diz a tua palavra. Que cada um de nós estejamos debaixo da palavra do Senhor e caminhemos para essa prosperidade, não só financeira. Porque quando eu comecei a falar aqui dos homens da fé, lá no passado, no Velho Testamento, eles tinham riquezas. Eles alcançavam riquezas porque o Senhor dava. E se faltar alguma coisa, o Senhor vai trazer aquilo que te falta, porque a prosperidade vem do Senhor.
Eu ouvi uma reportagem que alguém estava vendendo os nossos gados, tudo que era nosso. E eu fiquei muito preocupada. Aí o Senhor falou para mim: você lembra? Você lembra de Jó? Quando Jó perdeu tudo, eu trouxe a multiplicação. Você vai tirar da onde não tem. Você vai chamar da onde não existe. Eu quem trago a prosperidade sobre a vida daqueles que me servem. Então que você vá debaixo dessa palavra para um dia de colheita amanhã, para um mês de vitória, um tempo novo, onde tudo quanto você tem buscado, aquilo que não for do Senhor, você conta para Ele, fala: Senhor, eu identifiquei e eu quero fazer só o teu propósito, em nome de Jesus, amém? Vai na paz, na presença do Senhor, para um tempo de colheita e de vitória, não só amanhã, mas sempre, até a volta do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia. O Espírito de Deus está na sua vida. Toma posse disso, em nome de Jesus. Esse Espírito tem poder. Ele vai quebrar todo o mal, vai tirar toda a mentira e vai transformar o teu dia, que poderia ser de tristeza, de angústia, vai transformar em alegria. Amém? Vai na paz em nome de Jesus. Amém? Toma posse. Milagre. Você tem? E testemunho de glória. Deus abençoe. Olha, Vitória, eu estou indo porque é no tempo de Deus. Aí